Começou a preparação para o duelo de domingo, jogo grande diante da equipe do Palmeiras. Atacante voltando a treinar normalmente com o grupo, ficando à disposição de Leonardo Jardim. Cruzeiro teve que reclamar na CBF para que Marcelo de Lima Henrique ficasse fora do quadro de arbitragem no domingo no Mineirão. As informações importantes de mercado. Atacante com permanência quase que assegurada. Vamos falar sobre Marquinhos e outros interesses no mercado. Vamos lá, porque começou a preparação do Cruzeiro para o duelo de domingo diante da equipe do Palmeiras. E o Cruzeiro tendo a volta de Wanderson. Atacante treinou hoje com o grupo e deve ser liberado para retornar ao time no domingo. Aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Temos que aguardar. O Cruzeiro ainda treina sexta e sábado e fecha a preparação no sabadão para o jogo de domingo, com Mineirão lotado e com o Cruzeiro tentando aí acabar com essa sequência mais do que positiva do Palmeiras, que venceu todos os jogos até aqui fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras tem um ótimo aproveitamento e o time neste momento, jogando fora de casa, fez 5 jogos e venceu as 5 partidas. Por isso, é o melhor visitante da Série A do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Cruzeiro com 13 pontos, em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, é o melhor mandante ao lado de Ceará, Fluminense, os 3 times com 13 pontos em 5 partidas. É promessa de jogo grande, a gente terá uma cobertura para lá de especial e de novo com o Estúdio Móvel KTO, hein? Lá no Mineirão estarei com Fabrício e Ricardinho, ex-volantes do Cruzeiro, para a gente tocar aquela resenha e você é o nosso convidado para passar lá, desta vez na Esplanada Sul do Mineirão, hein? Estúdio Móvel KTO para Cruzeiro e Palmeiras. O Wanderson então treinando normalmente. Aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, tendo aí todo mundo praticamente à disposição. A ausência é o Vidalba, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Está muito à vontade, inclusive, o Leonardo Jardim para montar um grande time e para o Cruzeiro buscar este resultado positivo, porque aí entra de vez na briga ali nesta parte de cima na tabela, na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, porque o Cruzeiro tem muito ainda para percorrer até se tornar um grande candidato, mas esse duelo com o Palmeiras pode aí mudar o cenário, né? Colocar o Cruzeiro definitivamente numa briga nestas primeiras colocações da Série A do Brasileirão. Vamos lá, porque temos informações importantes da arbitragem. É que a nossa digníssima CBF, ela chegou a escalar Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem como assistente 2 do VAR. É isso mesmo, ninguém está escutando errado. O Marcelo de Lima Henrique, que tinha sido afastado durante todo aquele tempo por causa do erro que ele cometeu em Internacional e Cruzeiro contra o Cruzeiro, ele voltou a apitar um jogo aí que seria de aposentadoria, mas não vai se aposentar. E a comissão de arbitragem resolveu colocar o Marcelo de Lima Henrique na equipe de arbitragem do jogo do Cruzeiro com o Palmeiras. O Cruzeiro viu imediatamente, bateu o gancho e perguntou à CBF o que era aquilo, né? Se em outras palavras, né? Obviamente a gente não sabe o teor da conversa, mas é tipo, CBF, a gente ainda tá aqui, tá? A gente não morreu não, hein? Estamos aqui, atentos, tá bom? Estamos aqui de olho. O que é isso aí? Imediatamente a CBF retirou o nome do Marcelo de Lima Henrique da equipe, do quadro, né? Da equipe de arbitragem. E aí, meus amigos, fez o básico, né? O óbvio. É aquilo, né? Tentou emplacar. Se ninguém reclamasse, ia ver lá no domingo, quando mostrasse aquela salinha do VAR que deixa todo mundo aí
muito preocupado. É isso mesmo. Mas pelo menos o Cruzeiro estava atento e tudo foi alterado. Vamos lá, porque temos informações importantes de mercado para trazer aqui na Samuca TV e uma delas é sobre o Marquinhos. O jogador será comprado, a informação que a gente tem está lá no Central da Toca, 3 milhões de euros, pagando aí em suaves prestações, uma negociação que o Cruzeiro avançou com o Arsenal. Essa informação foi antecipada pelo colega Thiago Fernandes e a gente trouxe detalhes, inclusive, do novo contrato, que deve ser até o final de 2028. Isso porque o Leonardo Jardim deu o aval, entende que o Marquinhos é um jogador de potencial que pode crescer e, obviamente, não vinha jogando mais porque tinha essa indefinição. O Cruzeiro, inclusive, melhorou as condições, existiam outros gatilhos aí no acordo anterior que significariam um aumento também em outras questões, mas o Cruzeiro resolveu toda essa parte burocrática e o Marquinhos, ele vai ficar em definitivo na Toca da Raposa 2, então custando este valor, aproximadamente aí 3 milhões de euros, e com aval do Leonardo Jardim, ele foi titular inclusive contra o Fortaleza e agora vamos ver se já fica à disposição para domingo diante da equipe do Palmeiras. O Marquinhos é uma das opções aí, caseiras, né? Vamos dizer que o Cruzeiro encontra para a beirada. Havia uma possibilidade dele não seguir, mas isso agora está praticamente solucionado e o clube definindo os detalhes. O Cruzeiro ainda quer um outro jogador de beirada, mas dentro daquele cenário que a gente vem falando, jogador jovem, com custo dentro do que o Cruzeiro pretende pagar. O Cruzeiro não vai entrar em leilão aí por jogador que está se destacando em outros clubes da América do Sul e que a pedida agora é de 8 milhões de euros. Isso aí, esquece, não vai acontecer, é a informação que a gente tem. E por isso, o Cruzeiro vai trabalhar aí dentro de uma realidade para reforçar esse time. Vale também para o zagueiro canhoto, que o Cruzeiro quer, vale também para volante. Então, o Leonardo Jardim vem conversando ali com o departamento de futebol para resolver todas essas questões. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, essa informação de um interesse do Cruzeiro foi lá atrás do Flazoeiro, depois o Venê falou sobre, o nosso colega Everton Guimarães também. E é o seguinte, o Cruzeiro tinha ou tem um interesse no Matheus Gonçalves do Flamengo, mas existia uma conversa para um empréstimo. E o Flamengo vendo com bons olhos. Depois, o cenário foi alterado. E aí veio uma conversa em valores de 8 milhões de euros para uma compra do atleta. Isso aí o Cruzeiro não vai fazer também. Então, o Cruzeiro vai trabalhar com calma nesta janela para encontrar essas opções que o Leonardo Jardim entende que vão agregar ao elenco, sem fazer loucuras. Já trouxemos aqui. Lá no início do ano, o Pedro Lourenço falava de um aporte de 300 milhões de reais para o Cruzeiro fechar o ano. Essa história não mudou, né? Não apareceu petróleo lá na Toca. O Pedro Lourenço tem uma fortuna que todo mundo sabe, mas tem compromissos também em vários aspectos, né? E não vai sair despejando dinheiro em toda janela, despejando, porque existem esses outros compromissos. Melhoria na infraestrutura, pagamento de dívidas, recuperação judicial, isso tudo está rolando. Não é porque o Pedro comprou que os problemas financeiros foram solucionados, as dívidas continuam, as compras que foram feitas precisam continuar sendo quitadas rigorosamente em dia, então é uma janela em que o Cruzeiro vai trabalhar dentro de uma realidade, comprando o que tiver de comprar dentro de um valor que o clube considera justo. É o que a gente tem de informação para passar para todos vocês aqui na Samuca. Encerrando o seu capítulo na Sul-Americana, não é da forma que a gente gostaria, já dissemos isso pelo menos umas 100 vezes, talvez, né?
O que eu queria, pelo menos, é o Cruzeiro lá em Santa Cruz de la Sierra, vencendo, trazendo essa taça, fechando a sua historinha nessa competição e já garantindo a volta à competição que realmente o Cruzeiro histórica. Gente, eu fico assim impressionado. Vai fazer 500 anos que o Cruzeiro não disputa a Copa Libertadores. Aí você vai entrar nas estatísticas de vitórias, de não sei o que, daquilo. Tá lá o meme, né? É igual o meme. Será que é ele ali? O gigantesco, o colossal. Ele tá sempre lá, cara. No top 5, no top 3. Tá sempre entre os 6 primeiros, entre os 10. Por isso que a gente precisa de voltar para essa competição o mais rápido possível mesmo, como disse, voltou a dizer ontem o Jardim, mas comentar a respeito da torcida que esteve lá ontem e daquilo que eu acho que foi o mais válido, viu, Amanda? A presença dos crias, né? Os jogadores ganhando minutos, o Kenji, o Cauã Prats, o Hickman, que livramento, hein? Que responsável jogador argentino. Jogadores de futebol têm que colocar em mente que você não pode se atirar de qualquer forma para recuperar a posse da bola e tá valendo tudo. Não, não é assim, não. Mas, enfim, eu acho que são os aspectos principais da noite de ontem, né, Amanda? A presença desse torcedor, e isso não ameniza aquilo que o Cruzeiro fez de vexatório, sendo eliminado na 4ª rodada da fase de classificação, e os crias seguindo, pegando os minutos e a experiência da competitividade em uma partida para valer, como prega sempre o Leonardo Jardim. Amanda? Pois é, Valu, apesar de um jogo tecnicamente bem ruim, tem coisas positivas para a gente tirar desse confronto, sim. Acho que foi uma oportunidade para os crias, acho que mais uma vez também o Leonardo Jardim deixa a porta da Toca da Raposa 2 aberta para que as possibilidades aumentem, né? Principalmente com jogadores que têm futuro e para isso precisam de oportunidade, e ele vem dando oportunidade, ele fez até questão de falar que isso faz parte de um planejamento, né? Já também consentido e acordado com o Pedro Lourenço, acho que é pensando no agora, claro, mas também nesse desenvolvimento desse planejamento a médio e longo prazo, de ter jogadores, né, que hoje fazem parte dos crias da Toca, sendo o futuro, né, do profissional do Cruzeiro. Tem uma outra coisa que eu achei bastante positiva, além, claro, do torcedor mostrando a sua força, mostrando ser um combustível também a mais, e com certeza isso faz a diferença, como deve fazer também a diferença no domingo. E acho que também a gente tem que levar em consideração a questão da manutenção da invencibilidade, né? Isso é uma coisa bastante positiva, o Cruzeiro conseguindo manter aí essa pegada, né? São 10 jogos agora de invencibilidade, e isso vai deixando com que o torcedor cada vez mais tenha confiança na equipe, principalmente nessa equipe até então titular da equipe, da equipe do Cruzeiro. E uma outra coisa que eu acho que é bastante positiva a gente falar é que, mesmo com tantas idas e vindas dentro do campo, acho que teve um jogo ok de algumas peças também que a gente vinha questionando bastante, né? Acho que o Wallace fez um jogo bastante ok, e isso também gera um aproveitamento legal por parte dele. As individualidades precisam também ser ressaltadas quando elas saem de uma maneira positiva. Agora, de negativo, além da qualidade técnica do jogo, outras peças que não conseguiram agarrar a oportunidade. São peças que têm pouca minutagem, mas mesmo quando tem a oportunidade, não vem abraçando elas, né? No caso, o Rodriguinho, achei um jogo bem abaixo. Lautaro com um jogo bem abaixo, Bolasso e o Kenji ontem não entraram bem no jogo, e isso é algo para a gente falar de maneira negativa. Como um todo, acho que ainda assim o torcedor está com a cabeça voltada um pouco mais para esse confronto de domingo, um confronto dificílimo. Pode seguir, Baú, por favor. O jogo de ontem, eu concordo com a Amanda, eu acho que a gente tem algumas coisas positivas que a gente pode tirar em relação por exemplo, a questão de mais minutos para os meninos, né? E eu sempre falei no Twitter hoje mais cedo que, embora não tenha sido um grande jogo da maioria deles, eu acredito que quanto mais minutos esses jogadores tenham, né,
principalmente se falando de futebol profissional,